Hola, ¿todo bien con ustedes? Sean bienvenidos. Yo soy Gisele, la maestra de español. En el video de hoy, nosotros vamos a aprender las horas em espanhol. Sejam muito bem-vindos, gente. Meu nome é Gisele, para quem não me conhece, sou professora de língua espanhola. Sou graduada, sou formada em letras, português e espanhol, sou professora de língua portuguesa, então também, né? Sou gaúcha, moro aqui no Rio Grande do Sul e já dou aula há 4 anos de língua espanhola, tá, gente? No vídeo de hoje a gente vai ver as horas. Por que é importante aprender as horas, gente? Para quem vai viajar, é bem interessante, tá? Porque a gente vai precisar saber horário, né, de voo, horário de hotel, horário de tudo, né? A gente vai precisar falar o horário, se a gente precisar perguntar a hora para alguém também, né? A gente precisa saber o que a pessoa está respondendo, porque é um pouquinho diferente da língua portuguesa que a gente fala as horas em espanhol, tá? Outra dica importante para quem trabalha com a língua espanhola, né? Você trabalha aí numa multinacional que tem filial em algum país hispânico, ou na Espanha, ou você tem algum colega que seja de algum desses países, você precisa marcar uma reunião com essas pessoas. E aí, como é que você vai falar a hora, né? Para essas pessoas, o horário, marcar o horário. Ou a pessoa te pergunta, a gente pode fazer reunião tal horário? E aí você vai ficar, gente, que é isso, né? Então vamos ver as horas hoje, tá? Fiz esse desenho bonito aqui no meu quadro, na minha sala de aula, porque nós estamos numa aula, né, gente? E pra gente explicar, então, tá, gente? Tá bem visível aí pra vocês, né? O que acontece, gente? Quando a gente tem a hora cheia em espanhol, a gente vai falar que é o número, né, da hora em punto. Por exemplo, são 9 horas em ponto, a gente fala, né? Aqui no Brasil, 9 em ponto. Na Espanha, a gente vai falar, na Espanha, qualquer país que fala espanhol, né? 9 en punto. Sí, en punto. Quando for a hora e meia, 9:30, por exemplo, nós vamos falar e meia. 9:30. Sí? Esse meia, gente, equivale ao nosso meia do português, tá? Vocês vão poder usar ele para outras coisas também, não só para hora, tá? Mas para medida, por exemplo, quando for metade, referente à metade, não a meia do pé, tá? A metade a gente vai usar esse meia, tá? Tranquilo? E os minutos a gente vai falar normal, tá? Como a gente fala em português, a hora e os minutos. Até quando for 30 minutos, tá, gente? Por exemplo, vou seguir nas 9 horas aqui, tá? 9:05, 9:10, 9:15. Mudou aqui, deixei em vermelho até pra destacar, tá, gente? Quando for 15 minutos, a gente não fala 15 e 15, né? Aqui no Brasil a gente fala 9:15, por exemplo. Lá nos países hispânicos a gente vai falar 9:15, porque é 1/4 de hora, 15 minutos, né? Ok? Depois, 9:20, 9:25. E assim sucessivamente, tá, gente? É 9:12, 9:12, tá? A gente só vai falar e quarto quando for 15, tá? 16 é 16, tá? Até então, 9:29. Daí a gente chega no 9:30. E depois é que complica a situação da pessoa brasileira tentando falar a hora em espanhol. O que acontece, gente? Depois que passou da meia hora, a gente não vai falar, que nem a gente fala aqui no Brasil, 9:40, 9:45, 9:50. A gente vai falar a hora que está por vir menos os minutos que faltam. Por exemplo, às vezes a gente fala, né? Que horas são? É 9:40. A gente vai falar, é 20 para as 10, né? A gente faz isso às vezes aqui em português, né? Tanto faz no português, na verdade, né? Se a gente falar 9:40 ou 20 para as 10. Em espanhol, a gente só vai falar esse 20 para as 10 aí, que a gente usa, tá? Não vai falar 9:40. Então, por exemplo, se for 9:40, a gente vai dizer 10 menos 20. Tá aqui, né? Porque faltam 20 minutos para as 10 horas, ok? E se for 9:55, 10 menos 5. E se faltar 15 minutos aqui, como
os 15 minutos de lá, vai faltar o quê? Um quarto de hora, né? Então a gente vai dizer menos quarto. 9h45, por exemplo, 10 menos quarto, tá? Depois que passou da meia hora, a gente vai falar os minutos que faltam para outra hora, tá? A gente nunca vai falar 35, 45, tá? Então vai ser aqui, ó, se for 9h35, 10 menos 25, menos 20, menos quarto, menos 10, menos 5. Se for 9h59, 10 menos 1, tá? A gente sempre vai diminuir, então essa é a maior diferença que a gente tem, tá? Então aqui no quadrinho, se for até a meia hora, a gente usa o i e bota os minutos. Depois que passou meia hora, menos os minutos que faltam para a outra hora, tá? Espero que tenha ficado claro. A mesma coisa, quando for meia-noite ou meio-dia, a gente pode falar medianoche e mediodía. Aqui, ó, esse media, tá? Medianoche, mediodía. E se for meio-dia e meio, por exemplo, mediodía e meio. Que bonito, né? Bem legal, né? Espero que vocês tenham conseguido entender. Então, se você curtiu, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no meu canal para ver mais dicas. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo para vocês. E outra coisa também que eu queria falar para vocês agora, que eu não divulgo muito, mas eu dou aulas particulares de espanhol. Tá com vontade de aprender, tá? Eu tô fazendo aulas inteiramente online por causa da pandemia, tá, gente? É totalmente online. Eu fico aqui em casa, você fica aí na sua casa, a gente marca um horário que fica melhor pra você e a gente faz uma aula. E a aula é, né, gente, inteiramente voltada pro que você precisa, né? Se é pra trabalhar, se você quer estudar para um Enem, pra prova de proficiência, ou se você quer viajar, tá? Porque tudo é diferente, né? Eu também tenho um Instagram, que é o Maestra Gi, lá é melhor, eu acho. Se você tiver interesse nas aulas, entra lá no Maestra Gi, lá tem um monte de dica de espanhol também. E você pode falar diretamente comigo por lá. Então, curte o meu vídeo aí, deixa um like bonito e muchas gracias por verem hasta el final. E agora é sábado, né? Hoje é sábado. Então, um buen fin de semana a ustedes, todos ustedes, ¿sí? Besitos y hasta el próximo video.